Deus tirou Neemias da sua posição confortável no palácio para o enviar a reconstruir muros em ruínas. Aprendemos que Deus tem o seu tempo perfeito. Neemias orou durante meses, esperou, planeou e quando o momento chegou, ele viveu o tempo de Deus para a sua vida. Também vimos como ele se preparou para a obra, analisou os estragos, enfrentou a realidade e motivou o povo com a certeza de que a mão de Deus estava com ele. Mas a história não acaba aí. Quando o povo se levanta e começa a reconstruir, algo acontece. A oposição aumenta, por fora e por dentro. É isso que vamos ver este domingo, em Neemias 4 a 12. Vamos falar sobre como permanecer firmes quando o desânimo, o medo e as vozes contrárias se levantam. Vamos ver que na missão de Deus não há heróis solitários. Construímos lado a lado. E vamos perceber que Deus não quer apenas muros fortes, quer um povo com o coração restaurado, renovado pela sua palavra. Tal como em Neemias, Deus hoje chama-nos a reconstruir. A pergunta é: onde é que os muros da tua vida precisam de ser restaurados? E qual é a parte do muro que Deus te está a confiar na igreja e na missão? Este domingo, continua connosco nesta caminhada em Neemias. Vamos aprender a enfrentar a oposição, a caminhar lado a lado e a deixar Deus reconstruir não só as muralhas, mas também o nosso coração. Levantemo-nos e edifiquemos até ao fim. Amém? Amém. Então, este é o tema que estamos a ter. Eu decidi abreviar. Deixa eu ligar isto. Tem uma voz alta, mas se calhar com isto é um pouco melhor. Decidi abreviar a mensagem para terminá-la hoje, a série, porque queremos iniciar a partir da próxima semana um tempo de preparação para a vinda de Jesus, o nosso Salvador. Então vai ser uma corrida. Não sei se vocês estão muito cansados, mas eu espero que vocês fiquem animados com esta corrida que vamos fazer do 4 até ao capítulo 12. Na verdade, a vida, como todos nós sabemos, é como que uma luta. E uma das coisas que nós percebemos é que enfrentamos a oposição. A primeira oposição que um ser humano tem é sair do ventre da mãe. Dizem que é um momento de misto de sofrimento, porque sai de um lugar confortável e devidamente acomodado para um mundo cá fora completamente imprevisível. E talvez seja o prenúncio, o princípio da vida que vem, não é? Um prenúncio do sofrimento, da oposição que iremos enfrentar. E eu acho que uma das coisas que me tem ajudado muitas vezes é entender que a oposição... Estou a tentar andar com isso, ok. E o sofrimento, muitas vezes são ferramentas que Deus traz à nossa vida para validar se aquilo que nós estamos a fazer é realmente feito em Deus, ao mesmo tempo que Ele está a construir em nós o caráter divino. Alguém diz que Deus não está tão preocupado com o nosso conforto quanto na nossa santidade e no nosso caráter. Nós vivemos numa sociedade que procura o conforto, não é? Sentem-se confortáveis na igreja? Eu sinto. Está quentinho, também está. E todos nós gostamos disso, não é? Queremos estar confortáveis, mas verdadeiramente o grande propósito de Deus não é fazer-nos inconfortáveis para nos fazer inconfortáveis, não é? Como no passado muita gente pensava, que parece que Deus tem uma agenda para nos fazer mal. Não. Ou achar que o sofrimento por si só vai nos fazer alguma coisa de boa, também não. Mas às vezes o sofrimento é permitido com um propósito maior do que Deus tem para fazer em nossas vidas. Nós sabemos isso no dia a dia, não é? Esta semana, na segunda-feira, no meu dia de folga, tive a alegria de estar a carregar pedras, não é? Claro que aquilo depois tu sentes alguma coisa a acontecer no teu corpo, não é? Que não é tão agradável assim, ou não tão confortável assim. Mas claro que tens um propósito naquilo e tu vês algo que vai acontecer. Então, eu penso que este é o grande desafio deste livro. Este livro tem 3 grandes oposições que eu vou saltar uma, mas a primeira delas era verdadeiramente o poder das palavras. E no capítulo 4, lemos assim: e sucedeu que, ouvindo o Sambalat, falámos dele a semana passada, que edificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito
eu sublinho aqui, e escarneceu os judeus. E estava também Tobias, o amonita, e disse, ainda que edifiquem, reparem bem, contudo vindo uma raposa, derrubará facilmente o muro. Isso era uma brincadeira, meter-se com eles, não sei. Mesmo uma raposa vai deitar abaixo o muro. E ouvindo Sambalat e Tobias, os árabes, os amonitas, os juditas, que iam crescendo a reparação dos muros, que já as rupturas se começavam a tapar, iraram sobremodo. E ligaram-se entre si todos para virem guerrear contra Jerusalém e para os desviarem do seu intento. Mas a primeira coisa que eu quero ressaltar era verdadeiramente o poder das palavras. O poder daquilo que nós falamos. E ele, Sambalat, acreditava, tinha lido algum livro naquela altura sobre o poder das palavras. Não. Mas ele sabia o poder das palavras e por isso fazia chacota, usava um pouco o sarcasmo também. E essas palavras que muitas vezes constroem também podem facilmente destruir. Não é? E claramente percebemos isso. Não é? A palavra de Deus também fala disso de uma forma bem clara lá no livro de Tiago, não é? Quando diz, imagine um homem pode domar a língua. É um mal que, claro que eu acho que Tiago estava aqui a usar um exagero. É um mal que não se pode refriar. Esta está cheia de peçonha mortal. Com ela bendizemos a Deus o Pai, com ela amaldiçoamos o homem feito à semelhança de Deus. E da mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que assim se faça. Ou seja, há um poder claro nas palavras que nós dizemos. Sambalat e Tobias sabiam bem disso. O que tu dizes e o que tu ouves tem um grande impacto em ti e nos outros, não é? E Sambalat e Tobias usavam estas palavras de sarcasmo porque acreditavam. Não sei se tu consegues lembrar na tua mente palavras que te disseram. Já há muito tempo. Tens um zero à esquerda. Nunca faz nada direito. Não tem jeito para nada. Alguém ouviu isso? Alguém se lembra de algumas coisas assim? Palavras que ressoam nos nossos ouvidos, não é? Palavras que, no fundo, às vezes, até quase que determinam o nosso destino. E é curioso que, claro que isto é pelo negativo, mas também pelo positivo. Se calhar tu já ouviste alguém dizer assim, eu creio que tu és capaz de fazer isso. Eu creio que tu podes ser alguém diferente. Eu creio que é possível tu passar essa dificuldade. Então as palavras têm este poder. Há um poder muito grande. E naquela altura, a grande oposição foi realmente isto. Palavras que às vezes nós temos que resolver. Palavras que nós dissemos a outros, ou ninguém disse alguma palavra que se arrepende? Aqui alguém? Alguém quer entrar na primeira pedra? Mas também palavras que nos disseram, que nos deixam magoados ainda. E que aquelas palavras vão determinando o nosso futuro. Esta foi a primeira grande oposição, foi as palavras que foram ditas. E temos um capítulo para falar sobre isso. Eu acho que aqui há algumas lições interessantes. Como é que resolvemos esta história das palavras? Eu acho que uma das primeiras coisas importantes é não darmos ouvidos às mentiras e afirmarmos a verdade. É interessante que diz Neemias 4:6, de alguma forma Neemias não deu ouvidos ao que Sambalat e Tobias falavam deles. Ou seja, eles fizeram-se surdos. Não quiseram ouvir. Porque sabiam que aquilo não era verdade. E eles continuaram a fazer o quê? A edificar um muro. E diz aqui que todo o muro se fechou até à sua metade. Isto aconteceu, não sei em que dia, porque só lemos que o muro terminou no dia 52, que era no final de 2 meses quase. Em menos de 2 meses eles reconstruíram o muro. Mas nesta fase em que eles estavam a chegar até a meio, houve esta grande oposição. E eles continuaram a fazer o que era certo. Afirmar a verdade é um grande poder. No curso de Liberdade em Cristo nós falamos muito disso, não é? É interessante disto, o que diz Provérbios, diz assim: do fruto da boca o coração se farta. A morte e a vida estão no poder da língua. E Provérbios 21 diz: o que guarda a sua boca e a sua língua guarda a sua alma das angústias. No curso de Liberdade em Cristo temos um exercício. Vamos fazê-lo juntos também aqui, para ver se aqueles que ainda não fizeram ganham coragem e ânimo para o fazerem.
E vamos juntos dizer isto, né? Nunca mais direi, eu não posso. Vamos juntos dizer? Nunca mais direi, eu não posso, pois tudo posso naquele que me fortalece. Nunca mais direi que não tenho, pois o meu Deus há de prover todas as minhas necessidades segundo a sua glória em Cristo Jesus. Nunca mais direi que tenho medo, pois Deus não me deu o espírito de medo, mas de fortaleza, de amor e de sabedoria. Espera um bocadinho agora. Alguém que também quer. Nunca mais direi que tenho dúvida ou falta de fé, pois eu tenho um grau de fé que Deus distribuiu. Nunca mais direi que sou fraco e desprotegido, porque o Senhor é o protetor da minha vida, e aquele que conhece o seu Deus manter-se-á firme e resistirá. Nunca mais direi que Satanás tem supremacia na minha vida, porque o que está em mim é maior do que aquele que está no mundo. Nunca mais direi que estou derrotado, pois Deus nos concede sempre triunfar em Cristo. Nunca mais direi que estou condenado, pois já não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. A única forma de nós destruirmos a mentira é através de declararmos a verdade. E por isso esta importância de nós falarmos a verdade e seguirmos este caminho. A segunda coisa que vemos em Neemias, e como eu disse, estamos a fazer uma corrida grande hoje, é continuar a fazer o que é certo. Ou seja, é continuar a fazer o que nós temos que fazer. E sucedeu que desde aquele dia, metade dos meus servos trabalhava na obra e metade deles tinha as lanças, os escudos, os arcos, as couraças, e os líderes estavam por detrás de toda a casa de Judá. Os que edificavam o muro, os que traziam as cargas, os que carregavam, cada uma das mãos fazia a obra e na outra tinha as armas. O mais interessante é percebermos como Deus colocou a família lado a lado. E o que eu hoje também quis, de certa maneira, também ilustrar para todos nós é que a igreja não é o pastor, não é os líderes, a igreja somos todos nós. E todos nós temos que ser família que ora e que leva as cargas uns dos outros. E eu acho que isto é o que é mais interessante nesta história, é o facto de eles trabalharem uns ao lado dos outros, da madrugada até o anoitecer, pobres, ricos, sábios e gente ilustrada. E eu acho que isto é o que vemos muito claramente, esta ideia de estarem juntos a trabalhar, a fazerem o que tinham de fazer, continuarem a persistir e não permitirem que aquelas palavras destruíssem o ânimo que estava dentro deles. E mantinham as suas convicções. Era Deus que pelejava por eles. No lugar onde ouvirdes o som da buzina, ali vos ajuntareis connosco, o nosso Deus pelejará por nós. Este primeiro ataque, claro, nós aqui podemos tirar várias lições para perceber como é que as nossas palavras, aquilo que nós ouvimos ou aquilo que nós dissemos a alguém, feriu aquela pessoa, ou como é que nós estamos a lidar com aquilo que nos foi dito a nós, ou aquilo que nós dissemos a outros. E eu penso que neste caminho todos nós precisamos de arrependimento. Todos nós precisamos de encontrar momentos na nossa vida em que nós percebemos e conseguimos travar e domar a nossa língua para que isto não destrua a vida de outros. E aquilo que nos foi dito, porventura, ou aquilo que nós dissemos, precisamos de resolver em nosso coração. A segunda área, que é incrível da oposição, foi a injustiça. Isto foi um problema que aconteceu dentro do povo ali. A injustiça e os abusos económicos. Porquê? Porque quando eles foram para lá, havia gente a abusar deles. Havia gente que se os juros no banco estavam a... Quanto é que está os juros no banco agora? 1,225? 1,50? Ou seja, se os juros no banco estavam a isso, as pessoas estavam a cobrar 10%. O que aconteceu é que facilmente ricos tiraram vantagem dos mais pobres e levaram até gente à escravatura. Então, o capítulo 5 é uma coisa assustadora, porque percebemos claramente o que estava a acontecer com o povo.
o povo diz, houve um clamor no povo e as suas mulheres contra os judeus, seus irmãos. Contra os judeus, seus irmãos. Porque diziam, os nossos filhos, as nossas filhas somos muitos. Então tomemos trigo para que comamos e vivamos. E também havia quem dizia, as nossas terras, as nossas vinhas, as nossas casas, empenhamos para sair desta fome. E também havia quem dizia, tomamos emprestado dinheiro para o tributo ao rei, do rei, sobre as nossas terras e as nossas vinhas. Nós hipotecamos aquilo que nós tínhamos. Então o que percebemos é que aqui eles começaram a ficar mais pobres e alguns dos irmãos, dos judeus, ficaram mais ricos. Pela usura, pelo aproveitamento. Agora, pois, a nossa carne é como a carne dos nossos irmãos e nossos filhos, como os seus filhos. E eis que sujeitamos os nossos filhos e nossas filhas para serem vossos servos. Escravos, escravatura. É uma situação que nós percebemos aqui o que aconteceu foi uma coisa grave. Coisa grave, a injustiça social. O abuso económico. O que percebemos é que havia falta de alimento para as famílias, havia hipoteca de todos os seus bens familiares, havia empréstimos contraídos a juros exorbitantes, havia venda de filhos como escravos, o que levou a uma situação de grande desespero. Exploração de um ser humano por outro, no mesmo povo. E claro, aquilo houve uma opressão. E o que é que Neemias faz com tudo isto? É muito interessante, não é? Vamos... Primeira coisa, ouvindo o seu clamor, eu muito me indignei. Considerei comigo mesmo. Depois pelejei com os nobres. Reparem bem a palavra, pelejei. Estive a agarrar com eles. E os magistrados disseram, vocês sois usurários, cada um do seu irmão. E convoquei uma grande assembleia. Ou seja, ele levou aquilo a sério. Ele teve uma santa indignação. Diante das injustiças que se iam cometendo a cada dia, ele não se pôde calar. O problema de hoje também, claro, é que muitos se aproveitam de um ambiente desfavorável de desemprego para abusar dos seus empregados com contratos e pagamentos injustos. Há quem abuse de empréstimos, de juros inflacionados, à custa de miséria de outros. E também há a cultura do português. Agora os brasileiros não ouvem também, e os outros também não. A ideia de ser esperto, o chico esperto, não é? Ou seja, se é possível eu fugir e não pagar aquilo que devo pagar, então vou fazer isso. Isto também é injustiça. E claro, nós temos que perceber, se queremos anunciar a verdade e a justiça, temos que estar dispostos também a pagar o preço por isso. Precisamos de criar uma cultura de justiça social. Bem-aventurados têm fome e sede de justiça, porque eles verão a Deus. E claro que neste mundo em que tu e eu vivemos, não podemos vislumbrar ou acreditar que vamos ter uma sociedade justa. Mas nós, como seres humanos e como filhos de Deus, temos de contribuir para que isso aconteça. Não nos podemos desligar do mundo em que vivemos, mas podemos combater e participar na justiça. E Neemias fez uma coisa interessante. A primeira coisa que ele viu é que ele vivia aquilo que acreditava. Ele dá o exemplo. E se vocês vão ver o capítulo, é muito interessante, é porque ele faz várias coisas. O versículo 15 diz assim: os governadores anteriores oprimiam o povo, tirando-lhes a comida e o vinho. Reparem bem. Aqueles que estavam a governar, os outros israelitas, eles faziam aquilo. E até os seus auxiliares dominavam o povo. Mas por temor a Deus, ele não agia assim. Ao contrário, eu prossegui na construção deste muro e não compramos nenhum pedaço de terra. Sabe porquê que eles não compraram nenhum pedaço de terra? Diz, não é? Sim, mas havia pessoas que eram proprietárias delas. Porquê que eles não compraram? A terra valia muito pouco naquela altura. Então eles podiam aproveitar-se dos outros e dizer, vou agora comprar. Mas estavam a comprar os seus irmãos. Mas de uma forma clara quiseram manter a justiça. E depois vemos mais à frente. Ao contrário, eu prossegui. Depois diz aí o versículo 17. Além disso, 150 homens sentavam-se à minha mesa para comer. Epá, uma mesa grande. Uma mesa grande. Quem é que tem uma mesa para 150? Além dos visitantes de outras nações ao redor de nós.
todos os dias um boi e 6 das melhores ovelhas. Ou seja, este homem não somente queria enriquecer, não queria enriquecer à custa dos outros, mas ele repartia o que tinha com os outros. Eu acho que isto é muito bonito, porque olha para o que eu digo e olha para o que eu faço. E ele acreditava nisto. Era um homem que mantinha as suas convicções. É interessante. Depois de dizer o que ele fazia de bem, ele diz assim no final do capítulo 5. Alguém pode ler? Está ali a dizer o que é que diz. Lembra-te? De mim, para o bem, homem Deus, e de tudo quanto fiz a este povo. Ou seja, ele mantinha a convicção que Deus sabia de tudo. Então ele ia continuar a fazer o que era certo. As lutas não são só nossas, as lutas são de Deus. E precisamos manter as nossas convicções profundas. Uma coisa interessante nesta história é que enquanto ele estava a reconstruir aqueles muros, aquelas muralhas, havia uma reconstrução que estava por detrás de tudo aquilo. Era a reconstrução das vidas das pessoas. E a partir do capítulo 7, lemos realmente a reconstrução que acontece, quer pessoal, quer comunitária. É muito interessante, não é? O João Luís estava a partilhar comigo um avivamento que está acontecendo numa cidade nos Estados Unidos. E todos os dias eles fazem uma leitura, né? Do 2 Crónicas, capítulo 7, versículo 14, que diz: se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e buscar a minha face, e eu me arrependerei, e se arrepender dos seus caminhos, eu ouvirei as suas preces e sararei a sua terra. Há uma convicção muito clara, não é? Que a bênção de Deus não é uma bênção só pessoal, mas é uma bênção comunitária. E eu acredito isto também porque foi o que claramente aconteceu aqui. E que nós vemos isso acontecer a partir do capítulo 7. Também. A partir do capítulo 7, nós começamos a ver esta reconstrução que Deus estava a fazer na vida deste homem. E não somente na vida deste homem, e na vida de muitas pessoas, mas na vida da comunidade. E o que é que nós percebemos claramente aqui como um grande exemplo? Capítulo 7, versículo 1 e 2. E depois de o muro ter sido concluído e de eu ter colocado as portas no lugar, foram nomeados os porteiros, os cantores, os levitas. E depois fala uma série de gente. Né? A ideia é que Deus tem um lugar para cada um. Deus tem um lugar para cada um servir no corpo de Cristo. E é Deus que nos usa de acordo com esse propósito. É muito interessante. O livro de Neemias é um livro de muita entrega a muita gente para que aquilo aconteça. Não é? No final da história, percebemos que quem reconstrói os muros, quem é? É Deus através de todo o povo. Eu acho que é isso que também nós precisamos de visualizar na nossa igreja, na igreja. Quem vai reconstruir e quem vai trabalhar na igreja é Deus através de todo o povo. E é muito interessante. É um livro empolgante mesmo. A segunda coisa que nós vemos é o facto de nós contribuirmos com o que Deus nos confia. E este é um daqueles episódios que a Bíblia fala, não é? Que houve tanto a ser dado. O capítulo 7, versículo 70, diz: alguns dos chefes das famílias contribuíram para a obra. E depois dá uma listagem. Todos contribuíram. O restante do povo, os chefes das famílias, os sacerdotes. E quando vai fazer a contagem, isto pondo em quilos nossos, não é? Diz assim que houve, Neemias refere-se a cerca de 41 dracmas de ouro e cerca de 2,5 toneladas de prata. 2,5 toneladas de prata. Ou seja, houve uma generosidade muito grande e obediência nas coisas materiais também. Porque onde está o nosso tesouro, aí está o nosso coração. Então a importância de quando Deus reconstrói a nossa vida, nós percebemos também que nós precisamos servir com os nossos talentos, mas também com o nosso tesouro, com o nosso tempo. Porque acontece a seguir no capítulo 8, não é? É muito interessante, é este povo que se dispõe para ouvir. Capítulo 8, versículo 1, alguém pode ler, por favor? 8, versículo 1. Então, como se fosse um só homem, todo o povo se reuniu na praça, diante da porta das águas.
E pediram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés que o Senhor dera a Israel. O versículo 3 também, por favor. E ele leu em voz alta, de frente para a praça, diante da porta das águas, desde o alvorecer até o meio-dia, na presença dos homens e das mulheres e dos que podiam entender. E todo o povo estava atento à leitura do livro da lei. Ou seja, para Deus reconstruir a nossa vida, nós precisamos de usar o nosso tempo, os nossos talentos, o nosso tesouro e a nossa atitude para ouvir Deus. Ouvir e obedecer. E claramente este capítulo inteiro, do capítulo 8, é uma demonstração disso. Não é? Toda a gente, diz aqui, Esdras leu a palavra de Deus, enquanto 13 homens, possivelmente sacerdotes, ficaram por trás dele. E o versículo 2 nos diz que o povo se levanta e adora a Deus. Todos que eram capazes de entender. Diz homens, mulheres e crianças. Todo o povo se juntou como um só homem. Como um só homem. Leram durante 3 horas a palavra de Deus. Em pé. Em pé, gente. E mais 3 horas confessaram o seu pecado. E o versículo 8 diz que Esdras bendisse ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo levantou as mãos e respondeu Amém, Amém, e se inclinaram e adoraram o Senhor com o rosto em terra. Eram cerca, possivelmente, ao lermos o capítulo 7, percebemos que eram mais ou menos entre 30 a 50 mil pessoas. Emocionante. Se vocês conseguirem perceber isso, se vocês conseguirem visualizar isto, que homem saiu lá da Mesopotâmia, andou pelo menos 2 meses com alguns soldados até chegar à Terra Prometida, ali em Jerusalém. 2 meses depois chega ali e fica a ver aquilo durante aquele tempo. E passados uns dias começa a reconstrução. Em menos de 2 meses ele termina a reconstrução. E a primeira coisa que nós percebemos que ele faz, significativo, é ter um encontro com Deus. E faz esta leitura. E percebemos aqui uma série de coisas que acontecem. Percebemos a alegria que vem quando Deus fala ao seu povo. Versículo 12. Alguém pode ler? Um homem, por favor. Esta é um versículo para homens. Vocês vão perceber porquê. Um homem que leia. Versículo 12. 8:12. Todo o povo se afastou então para comer e beber, repartindo uns com os outros, e foi uma grande festa, e um comprimido para lhes tinha sido ensinado. Obrigado. Comer e beber. Uma festa. Beber o quê? Bom vinho também, gente. Certamente foi um momento para se alegrarem, porque tinham compreendido aquilo que Deus estava a falar. Ou seja, eles perceberam o que Deus estava a falar com eles e perceberam que era a partir de Deus que estava a falar. E a partir do versículo 13 eles fazem uma coisa bonita. A gente, isto é incrível. Eles recuperam, quer dizer, celebram a festa dos tabernáculos. O que é a festa dos tabernáculos? É basicamente montar uma tenda e ficar lá 7 dias. A viver numa tenda, a fazer campismo, não é? Campismo durante 7 dias para lembrar o quê? Que assim como Deus guiou e protegeu o povo, também vai proteger a eles. Assim como Deus sustentou o povo, também vai sustentar a eles. Assim como a nossa vida é temporária nesta terra, a vida de todos nós é temporária. Esta celebração da festa dos tabernáculos é uma coisa emocionante que acontece aqui. E vivemos aqui com grande alegria. E toda a comunidade, versículo 17, dos que haviam voltado do cativeiro fez tendas e passou a morar nelas. Toda a comunidade. Imaginem tendas para 30 ou 50 mil pessoas, gente. Imaginem o que é que seria aquilo. Hein? E para celebrar, é muito interessante, eles construíram as muralhas e edificaram uma tenda para mostrarem a sua dependência de Deus. A partir do capítulo 9, encontramos a resposta que o povo tem a Deus. E é muito bonito, gente. Como vocês percebem, estou aqui a correr.
é muito bonito porque vemos a resposta que eles fazem a Deus. No 24º dia do mês, os israelitas se reuniram para um jejum, vestiram roupas de saco, colocaram terra sobre a cabeça. E eles realmente têm este encontro com Deus. Versículo 3 diz: ficaram em pé onde estavam e por 3 horas leram o livro da lei do Senhor seu Deus. Outras 3 horas confessaram os seus pecados e adoraram o Senhor seu Deus. Eles falam como é que isto acontece, não é? A oração que eles fazem a Deus é muito bonita, reconhecendo a grandiosidade de Deus. Contam basicamente a história toda, como Deus libertou o povo de Israel. Aqui no capítulo 9 é uma história do povo de Israel, como Deus foi com eles, como Deus os libertou, tudo isso. E no final, no capítulo 10, o que é que lemos? Alguém pode ler o versículo 10, capítulo 10, versículo 1. E os que selaram foram Neemias, o governador, filho de Acalias, e Zedequias. E depois tem uma lista de toda a gente. Os que selaram, os que assinaram este compromisso. Eles escreveram um compromisso. E o compromisso qual é que é? Está resumido ali. Primeiro deles, só obedeceriam a Deus. Amém. Só Deus era importante para eles obedecerem. Só se uniriam numa relação duradoura com filhos de Deus. Guardariam o dia de descanso e o ano de descanso. Ofertariam para a obra de Deus. Isso iria acontecer para quê? Para que não se esquecessem da casa de Deus e para que suportassem o templo. Digamos, a igreja naquela altura, contribuindo com madeiras para o altar, dando as primícias das colheitas. As primeiras colheitas eram de Deus. Eu acho que isto é muito significativo. É o que eu faço com a minha oferta todos os meses. A primeira oferta que eu dou é para Deus. E dava o dízimo anual. Isto mostra a prioridade que Deus tinha. Então este é um compromisso que eles selam, que eles escrevem e que eles assinam. E fala aqui a listagem de gente que assina isto. Gente. As pessoas, os que assinam isto, como eles respondem a Deus. Isto é entre mim e Deus. Não era entre eles e Deus. Era algo que eles tinham que fazer publicamente. Às vezes nós queremos ter uma relação com Deus demasiado privada. Mas às vezes a nossa relação com Deus tem que também ser assumir passos públicos diante de Deus e diante dos outros. Porquê? Porque eu acredito numa coisa que várias vezes tenho falado aqui na igreja, que tu fazes as escolhas e as escolhas fazem-te a ti. As escolhas que tu és livre para fazer vão determinar o resultado que tu vais ter da tua vida. E isto é algo básico na vida. Nós não podemos fugir desta realidade. A obediência, claramente percebemos neste povo, é o caminho da sabedoria. E permite que por meio do compromisso se forme um caráter que vai determinar o nosso destino. E claro há aqui tanta riqueza nestas passagens que eu não vou ter tempo para falar. Mas espero que nesta semana possam fazer o vosso devocional também neste livro, que é um livro fascinante. E depois, no capítulo 11 até o capítulo 13, o que é que lemos? Lemos um bocadinho a reforma cultural e religiosa que aconteceu. Porquê? Porque aquilo não foi somente uma coisa falada assim no alto, mas eles mudaram a sociedade. Eles mudaram a cultura daquele povo. E o que é que eles fizeram? Só para sumariar. Restauraram o sábado, um dia para ter o seu encontro com Deus. Um dia para encontrar a Deus e celebrar a bondade de Deus. Restauraram a manutenção do templo. Deixaram de casar com não-judeus, levitas apoiados para servir no templo de Deus, e restauraram também o sacerdócio. É tão bonito, não é? Tão bonito. Capítulo 12, versículo 43. Alguém lê? 12, 43, por favor. Santificaram no mesmo dia grandes sacrifícios e se alegraram, porque Deus os alegrara com grande alegria, e até as mulheres e os meninos se alegraram, de modo que a alegria de Jerusalém se ouvia até de longe. Tantas vezes se alegraram, não é? Que é uma grande festa. Uma festa tão grande que gente longe ouvia.
Porquê? Porque a obediência traz alegria ao nosso coração. Quando tu fazes o que Deus te diz para fazer, tu vais ser alegre. 2 grandes corais haviam lá, capítulo 12, versículo 8 a 27, 2 grandes corais que circundavam a cidade. O nosso coral ainda está pequenino para circundar aqui a igreja, não é? Mas a ideia de circundar a cidade era realmente um motivo de grande júbilo, de grande alegria que havia ali, e esta reforma aconteceu, não é? Neemias claramente mostrou que para fazermos a vontade de Deus precisamos muitas vezes ser radicais, denunciar o mal e o pecado. Deus também quer que nós sejamos mensageiros da verdade e comuniquemos o que Ele quer. Não nos podemos conformar. Pensando em tudo isto que falamos hoje, que é demasiado, mas quais os desafios que Deus trouxe à minha vida e talvez também espero que traga a tua? Primeiramente, vamos nos levantar e reconstruir. Diante da oposição, persiste fazendo o que é certo. Não cedas à injustiça, ao lucro rápido. Mantenha os olhos em Deus. Busca forças nele para continuar. Assume compromissos que te vão fazer crescer em Jesus. Lê, conhece e obedece. Sublinho aí. Obedece à palavra de Deus. Evita alianças com pessoas que não amam a Deus. Não é seres amigo de pessoas descrentes, está bem? Mas alianças, coisas que vão comprometer a tua vida. Oferta generosamente, porque onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. É verdadeiramente uma chamada para nós acreditarmos que nos podemos levantar e reconstruir. Na nossa vida pessoal, na nossa vida como igreja, nós tantas vezes chegamos a pontos assim. E eu acredito que Deus também nos chama a nós para nos levantarmos e reconstruirmos. Porquê? Porque, como já tenho feito esta situação algumas vezes, semeia um pensamento, colhe uma ação, semeia um ato, colhe um caráter, semeia um caráter, colhe um destino. Às vezes nós queremos chegar a um certo destino e não estamos dispostos a fazer o que está pelo caminho. Eu penso que o que é importante é tudo começar na nossa atitude, no nosso pensamento, para que a partir daí nós comecemos a agir de uma forma correta e um caráter seja transformado em nós. Tantas vezes na nossa vida temos chegado certamente a pontos de cruzamento na nossa vida, em que vemos muralhas, em que vemos dificuldades, em que vemos coisas à nossa volta que precisam ser reconstruídas. E vamos ouvindo a oposição. Uma oposição que eu não falei aqui, mas foi a oposição do mau uso da fé, da religião. Porque eles usam também a religião para tentar dissuadir Neemias. Eles levantam falsos profetas. Ou seja, há tantas coisas que às vezes nos pode ser levantado para nos opor-se àquilo que Deus quer fazer em nós. Mas eu quero te encorajar a teres a fé que Deus dá aos santos. A fé que pode todas as coisas para que algo aconteça. Para que nós possamos persistir naquilo que é certo. Para que nós mantenhamos os nossos olhos em Deus e buscar forças nele e assumindo compromissos. Porque no final, Neemias sabia que a honra que lhe havia de ser dada não seria de nenhum homem, nem de uma sociedade que o haveria de reconhecer. Na verdade, ele, como governador, estava disposto a partilhar aquilo que ele tinha. Mas a sua fé, a sua confiança, os seus olhos estavam postos em Deus. E por isso ele permanecia fiel às suas convicções. Aquilo que Deus tinha posto no seu coração, ele não abdicava pé diante disso. E o que eu quero encorajar hoje também é não abdicar pé daquilo que Deus põe diante de ti, como uma convicção de Deus. E não cedas face à pressão, não cedas face à oposição, não cedas face às vozes que se levantam à tua volta, mas persiste, crendo em Deus e acreditando que no final de tudo a recompensa vem dele. Não é? A recompensa não vem da nossa família, não vem da nossa igreja, a recompensa não vem do nosso trabalho, dos nossos patrões, dos nossos colegas. A recompensa final. Ainda que no caminho é bom que haja alguma recompensa, mas a recompensa final virá de Deus.
E por isso é isso que eu te quero encorajar nesta manhã, para que nos levantamos e reconstruamos o que Deus tem para nós.